Olá, Vitor! Tudo bem? Quanto tempo? Oi, Camila. Hi, Portburger. I don't think you speak Portuguese. Oi, Ivan. Tudo bem com vocês? Oi, Carol. Boa noite, todo mundo. Estamos aqui aguardando o Raul entrar para ser convidado é o nosso convidado da live de hoje. Raul chegou! Vou chamar o Raul, que ele tá aqui. Dalmo, meu querido. Chegou! Tá malhando, Dalmo? Vamos esperar o. E aí, Raul, tudo bem? E aí, boa noite. Boa noite! Tem Vamos uma ajust... galera já entrando aqui na live de hoje. Boa. Vou ajustando a câmera Tópico. aqui. Eu também tenho que ajustar a minha testa tá meio cortada. Pronto, agora tá melhor. O tópico de hoje é investindo aqui na Austrália. Vamos falar de Que dinheiro. vamos ficar rico com o Raul. Quem não quer ficar rico, né? Ah, todo mundo, né? Acho que todo Todo mundo quer. mundo. Todo mundo Né? quer um pouquinho, um pouquinho. Pois é, e é um mundo assim obscuro para a gente que está aqui na Austrália, né? A gente não sabe direito para onde ir, também porque eu acho que como a gente vem como normalmente inicia aqui como estudante, a gente nem pensa muito nisso, né? Até que chega um momento, como no meu caso agora, por exemplo, a gente está aí quase, né? Tá na linha aí para pegar a nossa residência temporária. E aí já começa a abrir outras portas, né? Outras possibilidades. A cabeça já começa a falar, não, agora eu vou ficar aqui nessa Austrália, né? Porque agora eu É, tenho um pouco mais de garantia, que não é ainda bem uma sim, garantia, né? Mas vai sim. chegando Mas perto. mas ao mesmo tempo, o Dalmo dizendo aí que eu vou distribuir dinheiro. Pô, Dalmo, eu vou chegar. Se eu Silvio chegar lá, eu Santos. vou. Silvio Santos. Eu distribuo dinheiro em doações, isso eu faço bastante donation, todo ano eu faço, beleza. Mas até Porque para quem está chegando como estudante, tem muita coisa que a gente pode fazer, não necessariamente só, tá, vou investir, tá, mas como que eu posso pegar esse pouquinho aqui e colocar numa coisa melhor, sabe? Ou tipo, em é, vez de deixar ele parado, fazendo nada, vamos ganhar um pouquinho, entendeu? Então, é tipo, isso aí. essas coisinhas que eu acho que é legal a gente bater papo e ver, né? Pô, fiquei com 5 6 anos como estudante, então, tipo, tem um pouquinho do perrengue também que quer ali, tá ali toda hora. Tem, Visto, tem. visto, e curso, enfim, né? Esse monte de coisa, né? Certeza. E é impressionante como se você parar para juntar nem assim de pouquinho em pouquinho, como é que depois isso não vira alguma Uhum. coisa já, né? Às vezes a gente não para pensar nisso. E foi engraçado porque há um tempo atrás eu comecei a ler aquele The Barefoot Investor. E comecei a Aham. pensar em tudo que eu queria mudar. E aí foi quando eu mudei a companhia de celular, por exemplo, que eu passei a pagar, ao invés de US$ 60 por mês, eu passei a pagar 20. Então, assim, são pequenos ajustes e pequenas mudanças que às vezes a gente nem se liga, né? Tipo, você Uhum. vai morar aqui, aí você pega aí uma companhia de eletricidade, de gás, e você, na verdade, nem fez pesquisa, não fez nada, foi porque você não sabia, então você já chegou e aceitou a que te ofereceram, né? Só que, cara, olhando essas pequenas coisas já faz muita diferença, né? Sim, Ih, será que sua e internet toda não, eu tava voltou? só trocando, mas que nem eu penso assim, tá, aí agora a minha linha de pensamento é sempre assim, beleza, pagava 70, agora tá pagando 20, tá, onde é que tá indo esses 50? Tá gastando, a galera tá gastando alguma coisa? Tá, Esse é tá. o principal ponto. Entendeu? Porque a gente tá economizando, beleza, tamo lá, estamos economizando, maravilha, nossa, tô economizando 50 dólares. Tá, e agora? Tô gastando em, sei lá, em vinho, em É, nisso ou aquilo. Tu tá transferindo essa economia para foi. retornar em investimento. Pois é, né? Pois é, dá aquela aqui, né? Pois é, Pois é, por que que eu tô aqui no assunto? Mas enfim, mas é mais ou menos esse tipo de né? coisa que é legal a gente pensar e ir sempre repensando. Porque a É. mentalidade de investimento, ela vai. Não é, nossa, eu preciso ter disciplina. Tá, beleza. Aí tem gente que diz, tá, mas eu não sou disciplinado. Beleza. Então, até uma coisa que o livro do Barefoot Investor fala é tipo, ok, se tu não é tão disciplinado, como é que tu pode automatizar as coisas
para que tu não precise pensar, tu não precisa fazer nada. O dinheiro vai estar ali, ele vai ser distribuído automaticamente para outras contas que vão te ajudar, né? Então, Sim. eu acho que isso é legal. E aí, pensando assim, tá, mas Raul, onde é que a gente vai investir? Né? Que foi uma das coisas, né? Então, não sei se quer passar algumas perguntas que tu teve, que tu recebeu, que a gente... Eu vou... Acho que é uma boa. Vamos seguir mais ou menos aqui a ordem de algumas perguntas. E primeiro, só obrigada a todo mundo que mandou as perguntas antes. Isso super ajuda a gente a se organizar. Bombardearam o Raul de perguntas. A gente vai tentar falar todas ou quase todas elas hoje, mas possivelmente quase todas, né, Raul? Mas a gente vai tentar juntar algumas também, porque elas meio que encaixam dentro de um mesmo tópico. Tá, né? Então, beleza. E também quero só falar para vocês aqui que mesmo depois que a gente terminar essa live, o Raul tem um canal super legal no YouTube chamado Investindo na Gringa. Então segue ele lá, ele sempre tá dando dica ótima, sabe, de como investir, um aplicativo novo que surgiu. Então dá uma olhada também lá no canal dele, segue ele aqui no Instagram, que ele tá sempre com dicas super valiosas. Então tá, então vamos começar. Vamos lá. Então, a gente teve muita pergunta sobre os tipos de investimento que tem aqui, se tem CDB, se, por exemplo, o que corresponde ao Tesouro Direto aqui na Austrália, como é que faz para aplicar em fundo multimercado, enfim, vamos começar dando mais ou menos um overview das opções de investimento que tem aqui. Tá, então assim, quando a gente pensa em investimento, então tu pensa assim, tá, beleza, o que eu vou investir? Então, investir, eu tô colocando meu dinheiro em alguma coisa que eu tô esperando um resultado positivo que vai me dar lucro. Tá? Eu não gosto de ser o estraga prazer, mas a gente sempre tem que lembrar, em cima do lucro a gente vai pagar imposto também. Então, tem que sempre lembrar disso. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu no Brasil, que houve uma discussão essa semana, foi o quê? Que vão começar a taxar os dividendos que as empresas pagam no Brasil. Aqui na Austrália isso já acontece, então tu já paga imposto em cima dos dividendos. Enfim, então o que acontece? Por exemplo, muita gente vai investir em real estate, né? Então propriedades, então o pessoal pode comprar isso, pode comprar imóveis, tem a própria questão, a bolsa de valores, tem os bonds, que são o tesouro direto, tá? Então é legal, aí eu vou tentar não entrar muito no detalhe, porque cada um deles tem variações e questões de imposto que tu pode jogar. Exemplo, dos impostos de bonds. Então, se tu fica por mais de, digamos, 10 anos com aquele bond, com aquele tesouro direto, tu vai pagar menos imposto em cima do teu lucro. Então, são coisas nesse sentido. Outra discussão, falando só do tesouro direto, que foi uma das perguntas, tá? Então, o tesouro direto, digamos assim, daqui, que são os bonds, eles podem ser tanto de empresas quanto do governo. Aí o pessoal pensa assim, tá, beleza, eu vou fazer a compra de um bond que ele tem uma validade, digamos, de 2, 3 anos e ele tem uma rentabilidade de 4 a 5% no ano, tá? Então tu pensa, tá, ok, ele vai me dar uma variação, vai dar um rendimento que não é tão alto, mas aí tu tem que lembrar que na hora que tu compra, tu paga uma taxa de corretagem, que tu tem que descontar do teu lucro. E na hora que tu vai vender, se tu for vender, ele vai te cobrar também uma taxa na saída. Então, assim, de largada, vamos dizer, no mínimo tu tem que pagar $20 aí. 10, né? 10 para comprar, 10 para vender. Então, quanto que tu tem que colocar de dinheiro, quanto que tu tem que comprar de, por exemplo, bonds, para que ele tenha um rendimento de 5% ao ano e que com esse 5% ele cubra os teus gastos mínimos de compra e venda, tira o teu imposto e vê quanto que tu vai ter de lucro. Que ainda vale a pena no final, né? Exato. Então aí que tá, tipo, por quanto tempo eu tenho que deixar ele lá para render? Sabe? Sim. Então eu gosto de comentar e reforçar, porque às vezes a gente não lembra o quanto a gente cresceu e teve a nossa vida adulta, e de quem vem aí com 20 anos e viu talvez os pais investindo, ou os irmãos, e quem tem 30, 40, 50, que a nossa poupança no Brasil dava 10, 12% ao ano. E países como... Bom. Que não volta nunca mais, né? Então, a gente nunca. Que não vai voltar. Isso não vai voltar tão cedo. Então, assim, hoje ela tá rendendo 2%. Então, quando as pessoas me perguntam, tipo, nossa, como a poupança no Brasil, na Austrália, como essas savings rendem pouco, rende 2% ao ano, que mixaria. Aí eu digo, tá, e no Brasil tá rendendo quanto? 2, 2,5%, né? 3%. Então, aquela ilusão de ganhar muito, sem risco algum na poupança, não tem mais.
vai ganhar muito pouco. E é a realidade da Austrália há muitos anos. Então, vamos lá. Então, a gente falou de bolsa, tem real estate, Fundo então as multimercado. ações, tem questão de fundo mercado, tem os ETFs, que são como se fosse um pacote, uma carteira de investimentos, que aí tem dos mais diversos. Por exemplo, eles vão criar um ETF, né, os ETFs, que aí vão estar, por exemplo, selecionando as 200 maiores empresas do mercado australiano, ou as 100 maiores empresas globais. Então, assim, empresas só de foco com sustentabilidade, de saúde. Então, eles criam blocos de empresas, que daí tu compra pequenas ações, pequenas frações, melhor dizendo, né? Tu compra uma ação, um pacote com pequenas frações de várias empresas. E às vezes de um ramo ou selecionadas. Então, isso é uma das formas que, se eu não sei escolher exatamente qual empresa eu vou investir, muitas pessoas iniciantes acabam indo para os... Não só iniciantes, né? Porque acreditam que aquilo é um bloco de empresas interessantes, elas vão para os ETFs. Então, é uma forma que tu não precisa selecionar, né? Que é uma das coisas que eu comentei até contigo, que é um dos maiores medos de iniciar investimentos aqui, né? Que é não conhecer o mercado, não conhecer as empresas, né? E esse fundo aí, que é essa carteira, né, que junta uma carteira de empresas, isso é parecido com aqueles fundos que a gente também investe às vezes no Brasil, por exemplo, que as corretoras têm fundo plural ABC. E aí é um mix também de empresas, de ações, né? Investimentos, empresas. Então é mais ou menos a mesma coisa. Pode ser, a gente pode, digamos, considerar que são bem parecidos, porque é o quê? Ele é um grupo, né, de empresas que foram selecionadas e está comprando uma fração em cima disso, né? Por exemplo, ela vai ter Então, assim, digamos que numa carteira lá de um ETF, tu tem 10 empresas, tá? Se 9 estão dando lucro e uma não, tudo vai balancear, mas depende de quanto que essa aqui está tendo prejuízo, de quanto essas 9 estão tendo lucro, e aí qual é a porcentagem que cada uma daquelas empresas representa dentro daquele grupo. Então, não necessariamente da carteira. Então, não necessariamente elas vão ser iguais. Então, todas essas coisas que a gente tem que se atentar, e eu digo, às vezes investir não é só pegar o dinheiro e colocar ali. Porque eu bato muito na tecla, e o pessoal me chama às vezes meio de maluco, né? Eu digo assim, não acredito que essa galera na internet está falando. Não fica acreditando no que esses caras estão falando. Entendeu? Tipo assim, não fica acreditando nisso, porque se tu não estudar, cara, o que tu vai fazer? Então, tu confiar sempre na palavra dos outros. Eu sempre brinco. Quando tu ouviu falar de alguma coisa, é porque já passou. Porque os caras... Os caras lá, as pessoas, os grandes investidores, eles preveem. Não é preveem, mas eles conseguem ter uma leitura diferente. Então, quando se torna público, já passou. Já perdeu, já tá perdendo né? a subida. Entendeu? Então, mas enfim. Mas são algumas dessas opções, assim, né? Beleza, então temos aí os fundos multimercados. Renda fixa tem aqui também? Não, acho que do mesmo jeito que tem no Brasil, não necessariamente. Então, os bancos aqui, eles não te oferecem aquela... Nossa, chega... A gente não vai mais diretamente no banco, quase ninguém mais vai, né? Mas assim, quando ia no banco, falar com o gerente, nossa, eu tenho 5 mil reais, o que eu vou fazer? Nossa senhora, né? O olho do cara brilhava e dizia, olha aqui, eu tenho uma lista desse tamanho de tipo, o que tu quiser, entendeu? Quer comprar raspadinha, tu compra, o que tu quisesse o cara ia te oferecer. E aqui não tem tanta coisa. Uma dica que eu dou é, entra no site do banco que vocês já são clientes e entra na seção de investimentos. Às vezes dá vontade de chorar, porque não tem muita coisa. Não tem lá. Quase nada. Então, tipo, nossa, eles falam da que difícil. Então, um exemplo curioso é que quando eu estava morando em Sydney ainda, eu lembro que eu fui pesquisar, daí bota lá, né? Melhores investimentos, né? Na Austrália, bota em inglês lá. The best investments options in Australia 2020. Beleza, vamos lá. Aí eu lembro que uma das coisas que apareceu era que tu faria aluguel, tu compraria um container no porto para que tu alugasse isso para alguém, ou para uma empresa, ou para alguém estocar, enfim. Isso estava dando uma média de 10% a 12% no ano. Então, assim, 1% ao mês aqui era uma coisa absurda, que geralmente isso
se tu vai querer passar de 5, 6%, que são os bons, é o mercado de ações. Então, assim, tu pensa, caraca, cara, eu vou ter que alugar. Tipo, vou comprar um container e vou alugar. Tipo, eu não tinha dinheiro para comprar, sei lá, um container na época. Eu falei, cara, não vou botar dinheiro nisso. Aí começa a fraude, começa scam, os caras te roubam dinheiro. Sim, treta também tem pra tudo que é lado aqui. Não dá pra gente achar que é só mil maravilhas também. Então, assim, é curioso a gente ter que pensar de uma maneira diferente para entender as opções que são oferecidas aqui, né? Então, Certeza. mais Bom, ou menos então essa linha. no meio dessa confusão com opção e falta de opção, você vai no banco, não tem opção, como é que a gente começa? Como é que é o caminho das pedras? Por onde começar? Onde investir? E uma outra pergunta que teve é se precisa ter uma reserva grande de dinheiro antes de investir ou se você pode começar com, sei lá, $1. Beleza, então acho que tentar dividir isso em duas coisas. Então, assim, vamos dizer assim, uma regra, né? Uma das coisas que virou muito forte, que sempre dizia, tenha a sua reserva de emergência, tenha a sua reserva de emergência. E muita gente não dava bola para isso. Por quê? Porque a nossa geração não viveu uma crise. Tipo assim, no Brasil, a última vez foi no plano Collor. E, tipo, a gente não tá. A maioria das pessoas que vão estar aqui, elas não viveram aquilo. Entendeu? Podiam ser pequenos, mas tu não tinha dinheiro na poupança que tu passou por aquele desespero que nossos familiares passaram. Então a gente não viveu isso. Então é uma questão de tipo, sabe aquele guardar o dinheiro no colchão? Que a gente brincava que os avós, o pessoal fazia para ter aquela reserva? Era isso. Então, o que aconteceu agora com tudo isso dessa crise, dessa pandemia que aconteceu, é o quê? As pessoas ficaram desempregadas e elas não tinham dinheiro. Então, se tu não tem uma reserva de emergência e tu tem o teu dinheiro investido, o que aconteceu? Tipo, não, é um papo muito sério, mas assim, de ter gente que se suicida, é o quê? Porque, cara, tu tinha, sei lá, 50, 100 mil, 200, sei lá, tinha gente com muita grana, e tinha gente que não tinha, talvez com 5 mil, e tu viu o teu dinheiro evaporar, tipo, de 40, 50% de queda em 3 dias, em uma semana. Então, assim, e se tu não tem uma reserva de emergência, o que tu vai fazer? Se tu vender aqui, ferrou. Então o pessoal estava vendido e tem que esperar subir, porque senão. E se tu não tem, como é que tu tá fazendo? Tu perdeu o emprego, não tem mais reserva. Então, o que eu digo da importância da reserva de emergência é que o quê? Tu tem que ter uma segurança de que se tu colocou um dinheiro para investir e tu te comprometeu que vai deixar por 6 meses, 1 ano, 2, 10 anos, que tu tenha uma reserva para ter uma segurança. Então foi isso que eu fiz. Quando eu decidi que eu ia trocar de trabalho, eu falei, vou sair do meu trabalho, eu vou ficar um período X, o programa ia ficar 2 anos sem trabalhar, se fosse necessário, porque era isso que eu queria fazer. Eu queria encontrar um trabalho legal, uma coisa de novo, e foi o que eu fiz. Então eu tinha, e daí entrou a pandemia. Eu brinquei que eu tava com tudo certo para começar a fazer Uber. Eu queria fazer Uber. Eu falei, cara, deixa eu fazer. Eu quero experimentar, ver, fazer meus treinos, tudo, e fazer. E aí não deu nem certo, porque entrou a pandemia. Enfim, precisa ter muita grana. A regra geral, que é um consenso, não é minha opinião, é tipo assim, tem que ter uma reserva para caso aconteça alguma coisa, tu tenha o dinheiro para ti não precisar tirar do teu investimento e que tu possa ter uma reserva para te sustentar. Se a gente pular para o outro lado, que é de microinvestimento, que está se tornando cada vez mais conhecido, aqui existem 3, 4, às vezes, talvez até 5 plataformas que fazem isso. Que tu pode investir com $1, tu investe com centavos, ou vai ser o troco da tua compra, que aí tem, por exemplo, tem o Raiz, que é um dos aplicativos que faz isso, tem o Spaceship, que é um aplicativo que tu investe ou em grandes empresas, ou digamos em startups, que daí tu pode investir de $1, 5, 10, pode fazer transferências semanais, enfim, mensais, investimentos, tu pode escolher. Então, isso é uma coisa. Tem o Common Sec Pocket, que é do Commonwealth Bank, então que muita gente gosta. Por quê? Porque é o maior banco da Austrália, tem toda uma questão de segurança, de se sentir bem com isso. Então, é um aplicativo que tu tem que aplicar com no mínimo $50. Então, mas também é um valor mais baixo. Sim, né? sim. Então, é importante que a gente pode investir com pouco dinheiro? Pode investir com $50, ou com 10, enfim. Mas quanto que tu tem que tu pode investir e que não vai precisar dele? Que esse é o problema. Isso aí, esse é um ponto que você tocou super legal. E isso foi uma coisa que eu peguei também no livro, né, do Barefoot Investor.
e foi a questão que ele fala dos baldes, que você pega o dinheiro que você recebe e você divide os percentuais em cada balde. Então, você tem o balde da reserva lá para caso tenha uma emergência. Você tem o Isso. balde sei lá, alguma coisa que você quer comprar, uma casa. Então, todo mês você vai pegando aqueles percentuais e jogando nesses baldinhos diferentes. E isso eu achei muito legal. Eu acho que esse é um primeiro passo. Eu acho que se você quer começar a investir, é importante primeiro você entender o seu dinheiro, né? Tipo, até quanto você tem, qual é o seu gasto mensal, né? O fixo, o gasto fixo, qual o gasto variável. E aí, ver ali o quanto que sobra e o quanto que você também está disposto, né, a abrir mão, porque investir é abrir mão também, né? Para ganhar depois, mas... E Exato. aí, você acha que esse seria um bom primeiro passo? Com certeza. Então, assim, é pensar, ter que entender quanto que eu ganho, quanto que eu não ganho, tentar fazer uma projeção. Então, tem gente que usa planilha, tem gente que usa aplicativo, tem gente que, enfim, faz de tudo. Então, o que eu acho muito interessante é que na experiência que eu vivi de Austrália e de trabalhar, por exemplo, do outro lado, numa agência de intercâmbio, é tipo assim, cara, vamos se planejar. Vamos, de repente, quebrar esse teu gasto, tipo assim, se planejar. E tipo, mas Raul, eu não sei quanto é que eu vou gastar. Beleza, mas então economiza. Se tu não sabe quanto é que tu vai gastar, não tem problema. Mas vai guardando teu dinheiro. Porque senão chegava, tipo, se vai chegar, nossa, falta um mês para renovar meu visto. Aí tu começa fica louco, daí quer trabalhar 1 milhão de horas, daí já não pode trabalhar esse 1 milhão de horas, aí quer trabalhar aqui, quer trabalhar lá, não tem, começa a entrar no desespero. Então, assim, calma e se prepara. Então, uma estratégia que a gente usa aqui, eu e a Marília, a gente faz é o quê? A gente definiu, a gente tem o nosso número mágico, né, de quanto que a gente projeta. A gente vai, de repente, querer comprar um imóvel? Não sei se a gente vai querer. Agora, vamos guardar o dinheiro para isso? Vamos. Se a gente vai chegar lá e usar, a gente não sabe, mas a gente está guardando. Então, a gente fazia a mesma coisa quando era estudante. Então, assim, beleza, a gente quer aplicar um visto de residência. Quanto que a gente acha? Entra no site da imigração. Vai custar, sei lá, $10 mil. Bom, passou por isso recentemente, sabe que é uma paulada que vem. É uma paulada. Então, beleza. Quanto que tu vai gastar? São $10 mil? Ok. Quanto antes a gente começar a guardar esse dinheiro, menos a gente vai guardar por semana, vai ser menos, vai ser mais leve, é uma porcentagem, eu adoro porcentagem na questão de investimento. Menos tu vai ter que guardar, vai guardando por semana, vai colocando, deixa uma conta separar. E aí tu vai construindo isso. Então vai chegar mais perto, tu vai dizer, pô, eu tô bem, eu tô conseguindo. A gente pensava, falta tanto. Beleza, a gente precisa fazer alguma coisa extra. A gente vai precisar trabalhar nas férias, vai ter que, sei lá, vai ter que trazer uma grana do Brasil. Não sei, o que a gente vai precisar? Precisa? Vamos se organizar. Não precisa? Estamos bem, segue nesse caminho. Então são coisas que a gente viveu aqui e que foram facilitando. E acho que foi essa a ideia que surgiu do canal. Eu pensei, cara, a gente passa por tanta coisa aqui. Tipo, cara, vamos começar a compartilhar um pouquinho dessa. Porque não é. It's not about me. É através do que a gente já viveu e experienciou e viu de amigos. Cara, vamos ajudar a galera que tá chegando, porque, todo mundo precisa ajudar aqui. Meu Deus do céu, porque a Austrália judia da gente às vezes, né? E como, né? Então tá. Então, e aí teve uma pergunta aqui, se você quiser investir em ações, você tem que usar um broker, que é o famoso corretor, né? Como é lá no Brasil, por exemplo, meu primo é corretor. Ou então a gente pode ir numa dessas agências, eu invisto com o meu primo, né? Ele é o corretor, então ele cuida lá de tudo, ele bota o meu dinheiro onde ele acha que tem que botar, enfim. Eu só olho aqui de vez em quando, passei pela pandemia também, rolou aquele desespero de ver as coisas caindo. Tira tudo. Desesperador. Calma, mas tem que ter paciência, tá ficando melhor agora. Então aqui também, se a pessoa quiser investir em ações, ela tem que usar um broker também? Como é que isso funciona? Então, por exemplo, uma das facilidades que os Big Four, que os 4 maiores bancos, e outros também oferecem, é que o quê? Tu pode investir pelo teu banco. Então, às vezes eles fazem assim, vou dar um exemplo do Commonwealth, que a gente comentou antes. Se tu é cliente deles, tu vai ter uma conta bancária que vai ser descontado o dinheiro daquela conta, tá tudo arredondado, tá tudo bonitinho ali. Se tu não for cliente, tu pode abrir uma conta ou tu pode operar não sendo cliente dele. Estou dando um exemplo bem geral. Tá? Então, o que é uma das funcionalidades e o que facilita? Pensa assim, o que vai me facilitar?
o que eu vou cobrar menos taxa, né? Porque isso é muito importante, muito, muito, muito importante mesmo. Novamente, o quanto que tu vai abater o teu lucro, essas taxas que tu tem que pagar. Então, ela já é descontada na hora que tu compra. Então, vê primeiro com o banco, porque daí eles vão ter ou um aplicativo, ou vai ter um website, vai ter uma plataforma que tu pode fazer. Existem empresas também que tu pode contratar para fazer esse serviço, e tem empresas que tu pode pagar para que eles controlem o teu dinheiro, para pagar uma taxa, para pagar uma porcentagem. Então, isso também acontece aqui, mas não necessariamente tu precisa, né? O que acontece no Brasil, às vezes, tem taxa de corretagem zero. Por exemplo, tu vai comprar Tesouro Direto no Brasil, tem empresas que começaram a fazer o quê? Eles cobravam 0% de taxa para investir, digamos, em Tesouro Direto. E aí o pessoal começava a investir no Tesouro Direto. Aí tu começava a aprender, pegava o gostinho, aí ia para ações. Aí em ações eles te cobram um pouquinho. Então tem essas coisinhas que eles vão trazer o cliente, depois que o cliente está lá, ele vai vendo as outras oportunidades e ele pode começar a trocar. Então tem a opção de investir com uma empresa, de que tu pague para alguém fazer esse investimento, ou também tu pode investir direto e tu vai cobrar a taxa administrativa do serviço, que isso, na Austrália ainda não existe isso, de ter uma taxa de corretagem quase zero. Então, se eu não me engano, hoje acho que é 9,90? Não, né? Faço ideia. 9 dólares. Não, 9 dólares e 90 centavos. Eu não estava conseguindo falar por o mês 9,90. ou por ano? Não, é por compra e venda. Cada vez que tu compra uma ação. Esse é o problema. Então eu gosto. Eu penso em porcentagem. Por exemplo, o Common Sec Pocket, ele vai te cobrar 2 dólares na compra, tá? Enquanto compra até 1.000 dólares. Então ele te cobra 2 dólares. Então, a porcentagem que isso significa é muito pequena. Mas ele vai te cobrar os mesmos 2 dólares se tu investir 50 dólares. Então ele daí pesa mais. Então, se é acima de 1.000, ele te cobra uma taxa X. E aí vai ser tipo 2 dólares mais uma porcentagem. Então, tudo isso não dá para o pessoal se empolgar sem ler. Então, a gente tem que ler as regras, tem que ler como é que funciona. Eles podem mudar a qualquer momento. Se a gente não lê o e-mail que eles mandam, a gente perde e vai perder grana. Então, e é de pouquinho em pouquinho que essas taxas vão, no longo prazo, fazer uma diferença gigantesca. Então, se tu não tem uma taxa mensal, é o que eu penso, se não tem uma taxa mensal eu pago por ação que eu compro, vale mais a pena tu comprar uma vez por mês ou tu comprar uma vez por semana. Desse valor, é melhor comprar uma vez por mês, pagar a taxa uma vez, ao invés de comprar toda semana, tu vai pagar 4 vezes mais, entendeu? Então, tipo, certeza. Acho que é tem importante que ter a gente... tem que ter essa... Isso que você falou é verdade. Não tem receita de bolo, né, Raul? Você tem que primeiro fazer o exercício de entender o seu dinheiro, ver o quanto você está disposto a arriscar, qual o seu nível de como tolerância. é você como investidor, se você vê lá 50% de queda, né? Meu Deus, Deus que livre a gente. Mas, né? E aí, sabe? Você vai conseguir tolerar aquilo? E quanto você depende daquele dinheiro também de reserva para fazer coisas no curto prazo? Exato. Então tem que pensar em tudo isso. Não tem muita receita de bolo. Então só primeiro fazendo esse exercício de financeiro para depois, aí depois ir pesquisar, né? Não tem jeito. Conversa com um, conversa com o outro, lê. Bota aí um comparativo de taxa, né? E não é só, não olhar só para rentabilidade, porque assim, depende por que tu precisa do dinheiro. Porque se tu quer alguma coisa de longo prazo, talvez tu ganhar 5, 6%, mas tu vai ganhar isso por 10 anos, talvez para ti seja legal, depende do teu objetivo. Agora, eu quero alguma coisa que me dê 20% no ano e eu vou deixar por 6 meses. Tipo, cara, isso vai ser arriscado. Então, tu pode ganhar isso ou tu pode perder. Aí tu precisa de dinheiro. Tu tem uma reserva de emergência, sabe? E aí tu vai, então, se tu olhar, ou por exemplo, tem uma rentabilidade maior, mas não tem liquidez. Ou seja, eu não posso tirar o dinheiro na hora que eu quero. Vale a pena para ser uma reserva de emergência? Não vale. Então, claro, a gente sempre vai querer pensar em tudo, maior liquidez, com maior lucro, com menor risco. Com menor tempo. E menor tempo, óbvio. A gente sempre vai querer. Mas, tipo, gente, não tem. Não existe, né? Não tem mundo ideal. Não dá. Não tem. Bom,
essa que a gente já foi. E, bom, uma outra pergunta que foi, qual é a área de maior rentabilidade hoje em dia, assim? O que tá supostamente rendendo mais? Em geral, aí que tá, né? Aí, em geral, geralmente, realmente, são as ações, tá? Mas aí vai variar. Aí entra 1 milhão de coisas. Exemplo, pode dizer, não, eu tinha um imóvel numa cidade X, no bairro Y, que valorizou 20% esse ano. Ou, um ponto assim, vou fazer um exemplo bem prático do que já aconteceu, tá? Dezembro do ano passado, tá? Se eu dissesse, eu quero fazer um investimento por 3 meses, certo? Comprei ações em dezembro de 2019. E aí eu falei, não, eu vou tirar esse dinheiro em março. Final de março eu vou tirar esse dinheiro porque eu preciso usar. Cara, sei lá, 17 de março de 2020 deu a queda. Pá, despencou. O que aconteceu com o teu dinheiro? Evaporou. Então tu pensa, putz, não, nesses 4 meses, a Bolsa de Valores caiu 40%. Então ela não teve um lucro bom. Agora, imagine se tu comprou lá embaixo, no dia 20 de março, e tu calcular julho de 2020, como é que esse cenário tá para ti? Tu teve um crescimento de 50%, 60%, sei lá. Então, Exato. como é que tu vai comparar? É complicado. Então, na média histórica, esse dá para fazer também, tem um exercício legal de fazer, de pesquisar no Google mesmo, tanto as ações quanto a média de cada país, da ASX, da Ibovespa, da Nasdaq, que é dos Estados Unidos, dá para fazer. Então, em média, geralmente, as ações, a Bolsa de Valores, vai ter um rendimento, mas também depende de quais ações que tu tem. Tem ações que podem render muito e pode ter ações que vão ter caído. Então, mais uma vez, não tem uma fórmula do bolo e ela também existe mais um risco. Porque a empresa pode quebrar, pode ter essa pandemia que aconteceu. Então, é bem tricky, é complicado querer determinar qual é o investimento, qual é o melhor investimento, porque aí que entra, por exemplo, o papel de um financial advisor, que é essa pessoa que vai analisar toda a tua vida, vai pagar caro o valor de uma hora, né? E algumas pessoas me perguntam hoje se eu faço isso, eu digo, gente, eu não faço, legalmente eu não posso fazer. Então eu tenho muito cuidado em seguir a regra como ela tem que ser feita, entendeu? Por isso que eu falo do que eu faço e do que eu pretendo fazer. Beleza? Então, querer entender qual o melhor investimento vai variar de acordo com cada pessoa, com cada necessidade, com cada momento de vida. Há 2 anos tu não tu não estava pensando em comprar uma casa, né? Agora que tu tá com o visto de residência alinhado, tu pensa, ó, agora eu posso, em vez de guardar dinheiro pro meu visto, eu posso guardar dinheiro para uma casa. Exato. Né? Então a gente vai ter que se adaptando em relação a isso. E esse ponto que você tocou também, de que não tem um só investimento que vale muito a pena. E tem também todo o risco associado. Então, por isso que é importante também você variar os investimentos, né, Raul? Você checar, ou seja, checar aí quais são as opções que tem no mercado e pegar daquele dinheirinho que você tem ali para investir, de novo, olhar os percentuais e falar, não, esse aqui é o X% eu vou botar num arriscado. Esse X% aqui eu vou botar num médio, e esse aqui eu vou botar num low risk. Então é bom também fazer esse exercício, né? Com o dinheiro que você tem ali para investir. E aí fazer a seleção de acordo com, como você falou, pesquisa, falando com o seu banco, falando com o financial advisor, ou então você mesmo ali, né, indo e correndo atrás da informação. Exato, pesquisando, estudando, que eu acho que essa é a ideia que a gente compartilha muito, de o que a gente pode trazer para os outros, o que a gente pode mostrar. Eu sempre achei sensacional a tua ideia de fazer, mostrar os bairros. Eu dizia, cara, que ideia sensacional. Tipo assim, cara, por que ninguém pensou nisso antes? Então vamos falar dos bairros. Assim como vamos falar de alguns investimentos que eu faço. Eu vou te mostrar, cara, o que eu mostro ali é realmente assim, é o que eu tenho. Tipo, tá ali, eu tô colocando, pode ser uma conta nova que eu abri num aplicativo pra, tipo, cara, a galera tá pedindo essa ideia, vou lá, vou baixar o aplicativo, vou fazer meu cadastro, vou colocar meu dinheiro, vou mostrar como é que ele tá. Então, assim, um dos primeiros vídeos que eu fiz foi mostrando bem na queda. Então, tipo assim, eu comecei o canal em fevereiro, eu tava tipo, caralho, meus investimentos estão bombando. Aí, tipo, embaixo, pé. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer um vídeo, eu preciso mostrar esse vídeo que, tipo, caiu 40%. Agora, se eu fizer o mesmo vídeo, você, pum, minha carteira já subiu toda de volta, já tá no verde, já tá no lucro. Então, assim, é legal. E além do que tu falou de risco, arriscado, médio ou baixo risco,
também é questão de tempo, né? Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Longo e aí, prazo. tipo, aí vai inúmeras, assim. Então, Verdade. então a Verdade. gente vai vendo. Muito bom. Ixi, foi um monte de perguntas já, hein? Já foi Nossa, já bastante foi um hoje. monte, Ó, já foi um monte. Estamos indo bem aqui. Bom, vamos lá. a última pergunta que a gente tinha alinhado antes de eu passar para do final aqui é essas do app. Então, você mencionou alguns apps aí e você também já viu no seu Sim. YouTube que você fala do app Raiz. Como é que ele funciona? Essa é uma boa opção de investimento. E esses outros também apps que você mencionou para microinvestidor, né? Como é que funciona? O que você acha deles? Porque Você investe em algum? Eu invisto em todos. Então, assim, porque o que acontece? Por exemplo, o Raiz, o aplicativo tem que pensar muito bem se vale a pena. Porque até hoje eu recebi um e-mail deles dizendo como que, e não sou só eu, né? Todo mundo deve ter recebido, quem tem usuário. É tipo assim, quanto que, por exemplo, tu tem de grana lá, comparado com as pessoas da tua idade, comparado com pessoas que estão há tanto tempo investindo nesse aplicativo e blá, blá, blá. Inúmeras opções. Então, assim, se tu é uma pessoa que às vezes não sabe nada, não quer começar a investir e quer colocar centavos em centavos, cara, beleza. Talvez seja uma opção interessante para colocar lá, para que tu possa automaticamente, né, aquele ponto de ir guardando dinheiro. Mas a taxa dele, tu vai pagar, por exemplo, R$ 2,50 por mês, hoje, né? Sim. Aí o Pocket do Commonwealth, ele te cobra $2 por cada compra que tu faz. Mas o Spaceship, ele não te cobra nada até $5.000. Então, assim, sabe? Aí tu começa a comparar. Sim. É microinvestimento? É bacana, é legal. Mas o que vale a pena para cada pessoa, aí vai ter que ser uma decisão de cada um. Entendeu? Sim, então, eu acho interessante a gente pensar, acho que são mais opções, e essa é a ideia. Quando as pessoas mandam uma mensagem, falam, Raul, porra, tu conhece o aplicativo X? Eu digo, pô, conheço, invisto, pô, vou fazer um vídeo. Se tem gente que é interessante, pode ter uma pessoa, gente. Eu não vou dizer, nossa, aqui um monte de gente me mandou mensagem. Uma pessoa mandou. Se uma pessoa mandou e eu tenho como fazer, eu vou colocar na lista e eu vou tentar fazer esse vídeo, porque pode ter mais pessoas querendo fazer. E eu vou dizer, sim, eu fiz ali, eu baixei o aplicativo, eu criei a minha conta, eu estou botando dinheiro, eu vou estar mostrando como é que ele funciona diretamente no meu celular, no computador, porque essa é a intenção. É tipo assim, eu tenho medo de baixar o aplicativo. Ai, não quero mexer, Raul, eu tenho medo de mexer no aplicativo. O que eu vou fazer? Eu digo, tá, beleza, vamos botar aqui $20. Ok, vamos botar $20. Vamos botar lá. E deixa, daqui um ano, vou fazer um vídeo. Gente, lembra daqueles $20 que eu coloquei lá? Tá aqui, esse aqui é o resultado dele. Sabe? Então, para perder um pouco do medo, e não quer dizer que as pessoas têm que sair investindo. Óbvio, não é essa a intenção. É mostrar o outro lado de quando tu já está investindo para ver se vale a pena aquilo para ti e tu vai tomar a tua decisão baseada no teu conhecimento, na tua pesquisa e aí, etc. O ponto não é dizer onde investir, é mostrar onde que eu invisto e aí se tu quiser usar como parte da tua educação financeira, pô, fico muito feliz, muito obrigado e vamos seguir. Isso que você falou é importante mesmo, e a gente experimentar, né? Começar com um pouquinho para perder o medo, ver como é que funciona. Sim. E ir testando, e aí vai vendo com o que você tem mais afinidade também, né? E vai conhecendo o seu perfil de investidor, para aí depois ir, né, conquistando aí novos canais de investimento, né? Exato, porque... e aí, eu nunca vou cansar de bater nessa tecla. Estudem, pesquisem, sabe? Porque aí que eu brinco, né? Tipo, tu vai confiar somente no que alguém tá te falando? Pô, para botar o teu dinheiro, tipo, cara, é o teu dinheiro, entendeu? Então, assim, vale a pena tu pega informações, vamos pegar aquilo, estuda, deixa aquilo lá entrar, vamos comparar, não é duvidar das pessoas, mas vamos conferir, porque se eu tô te dizendo, se eu começar a dizer assim para todo mundo, invistam em tal coisa, tá? Imagina que eu comece a dizer isso. Se isso dá certo, nossa senhora, né? Se isso der errado, e aí? Qual é a minha responsabilidade com essa galera que às vezes não sabia nada, levou minha palavra como uma intenção de que, tipo, não, é isso aqui que eu vou fazer, e se ela teve prejuízo? Cara, eu vou me sentir muito mal em relação a isso. Eu como pessoa, sabe? Então, acho que é uma questão de ser comprometido com o próximo, de comprometer com ajudar,
e não de ser o dono da verdade, porque ninguém vai pagar esse preço além da pessoa que colocou o dinheiro lá. Então, acho que é legal a gente ter essa maturidade, né, de investimento, e isso é bom, né? A gente tem que ir devagarinho, Certeza. realmente. Acho que essa é a ideia. Com certeza, com certeza. A gente teve aqui também umas perguntas, tipo, os fundos multimercados são acessíveis? A gente já falou um pouquinho aqui de fundo multimercado. Sim. Você quer mais ou menos explicar como é que funcionaria se alguém quisesse, vai com o banco, fala com um financial advisor? É porque aí que está o ponto. Por exemplo, assim, o que tu vai considerar vamos trazer melhor, refazendo a minha pergunta, tá? Minha frase, rephrasing. Vamos trazer de volta para o nosso cenário hoje, tá? De como, digamos que 80% das pessoas aqui vão estar com visto de estudante, tá? Sim. O que a gente vai poder se preocupar? Qual é realmente o risco que tu vai colocar? Por quanto tempo tu pode colocar o dinheiro? Será que isso não é uma coisa que vale mais a pena? E cada pessoa vai poder responder. Será que eu vou colocar nisso por 6 meses? Será que isso vai ter uma variação que eu posso aguentar isso? Aguentar esse tranco se cair de novo? Qual é a instabilidade que está hoje a economia? Exemplo, aqui na Austrália. Sim. A intenção é que o JobKeeper ia continuar até novembro. E talvez eles cancelem, eles parem de fazer em agosto. Quanto que isso vai refletir na economia? Será que as ações vão cair? Será que elas vão subir? Então, a gente pensar num investimento de ações no nosso cenário atual, mais uma vez, com a maioria estudante, cara, tem que pensar realmente o quanto que tu consegue sustentar isso. Sabe? Eu sempre tinha na cabeça assim, cara, eu tenho que ter o dinheiro para pelo menos pagar minhas contas de um mês, no mínimo, e um ticket para voltar pro Brasil. Isso assim, cara, esse dinheiro eu não mexia. Tipo, cara, tem que estar esse dinheiro lá. Imagina se dá alguma coisa. Imagina se teu visto é negado, ou se tu não tem dinheiro para fazer uma apelação. Você tem que sair correndo e não tem como. O que tu vai fazer? Aí o desespero, ele vai embora, tem que entregar apartamento, tem que vender as coisas. Tipo assim, tu vai perder muito dinheiro. Então tu tem que ter essas, digamos, essas mini reservas, sabe? Essas coisas. Sim. Então, o meu receio não é não querer responder a pergunta, tá, Cláudio? Mas é assim, é até pro pessoal que tá vendo e que vai ver o vídeo depois, mas o quanto que vale a pena vale a pena estudar? Vale a pena estudar, obviamente, mas o quanto que vale a pena tu querer se jogar numa coisa que é diferente a nossa perspectiva de que quantas pessoas hoje têm certeza que vão morar aqui na Austrália? Sabe? Não quer dizer que tu não possa. Exato, essa certeza não existe, né? Não existe, sabe? É imigração, é visto, são mudanças, é um monte de coisa. É diferente de tu pensar no Brasil que tu sabe onde é que tu vai morar, tu vai morar aqui no Brasil, tu vai colocar o teu dinheiro, tu vai pensar para 5, 10, 20, 30 anos, e mesmo assim a gente não acaba não fazendo. E mesmo assim, a gente não geralmente investe realmente no longuíssimo prazo. Então imagina pensar isso na Austrália. Então vamos devagarinho, sabe? Vamos pensando em opções. Faz o passo a passo, né? Faz o passo a passo. E aí acha um ETF, acha uma carteira interessante que tu acha legal, lê sobre a rentabilidade, lê o histórico, né? Vê o que eles investem, tenta imaginar como que o mercado está reagindo. Vale a pena eu colocar agora? Tipo assim, vou ficar investindo em empresa que só polui o mundo? Cara, quanto tempo vai demorar para alguém descobrir uma coisa assim e vão parar de produzir, sabe? O quanto que essa empresa tem a capacidade de se reinventar e trocar os produtos que ela faz, sabe? Então, tipo, a adaptabilidade do mercado, o que eles vão fazer, como que essas empresas podem ganhar dinheiro. E aí que a gente entra nessa doideira do mercado financeiro, que é isso. Tu não tem como prever, mas o que tu te alinha, sabe? Com eles, assim. Então... Certeza. Bom, então é isso. Olha, não tem receita de bolo. Então, gente, ó, todo mundo aí, agora chegou o momento do tax return. Todo mundo aí, se Deus quiser, vai receber um dinheirinho de volta. Né? Então já sabe o passo a passo. Faz a conta, vê quanto você está disposto a arriscar. Faz a pesquisa de mercado, conversa com um consultor financeiro. Bate um papo em off com o Raul. Assiste os vídeos, se serve do canal. Assiste os vídeos do Raul. E aí você pensa, então tá, quanto que eu quero investir? Porque, olha, a gente teve muita pergunta aqui também do tipo... Por exemplo, teve uma pessoa que perguntou se é algum tipo de investimento que é possível retirar o dinheiro a qualquer momento sem grandes perdas. Mas é uma pergunta muito ampla, né? Porque, sim. primeiro, exemplo, o que é... A Savings faz isso.
A ela vai savings fazer faz isso. isso, exato, exato. Sacou? Não vai Agora, pagar o taxa. quanto, se você vai ganhar também alguma coisa, É o né? 2%, é 2% ao ano. E aí, tipo, tá rendendo 2% ao ano. Aí tu vai tirar um pouco, é tipo, isso. cara, tu vai ganhar pouco, mas tu vai ter liquidez É isso diária. aí. Então tu não vai pagar nada, mas não espere também que vai ter um lucro, né? Um Uma mega rentabilidade retorno. não vai ter também. Então, assim, sem É. grandes perdas, e aí varia. Aquele exemplo eu volto, quem investiu, digamos, em dezembro e queria tirar em abril, lá em março, pá, tava lá embaixo. Perdeu Sim, metade. Agora, a pessoa que colocou em março e tá em julho, pô, a curva tá assim. Olhem, por exemplo, sim. pesquisem no Google, bota ASX. Agora, esse período de março de 2020 para julho, cara, ela tá assim. Tá Então, se essa crescendo. pessoa aqui, ela vai tirar aquela taxinha que ela vai pagar de corretagem, ela vai significar muito pouco, porque ela vai pagar feliz, tipo, cara, eu tô embolsando esse dinheiro. Agora tu vai É, tirar esse dinheiro agora para fazer esse lucro, ou tu vai deixar para ver o que o mercado vai fazer? E aí fica aquela coisa, né? A gente fica ali lendo, fica ali vendo o númerozinho subindo e descendo. Tá, e agora eu tiro, boto esse dinheiro no bolso e vejo o que acontece, ou vou deixar aqui para é. 20 anos? Quantas histórias a gente lê? Nossa, se eu tivesse comprado as ações da Apple quando ela abriu no mercado, quanto que tu tem de rentabilidade? Não tem como Nossa, saber. Não não tem como tem. saber. Então é. São apostas, Mas né? Você tem que. Por isso que é é, importante fazer pesquisa e conversar com gente que, né, entende, um assessor sim. financeiro, conversar com a pessoa do seu banco e ainda assim fazer a sua pesquisa, É. né? E bem que aqui E no banco, vou dizer que assim, as experiências que eu tive, não é que foram ruins, mas não foram nada produtivas. Sendo minha experiência, assim, de que ligar e aí o que eles vão querer fazer às vezes? Eles vão, às vezes, querer meio que te empurrar pro financial advisor deles. E tipo assim, às vezes a consulta vai hum, ser, sei lá, eu lembro que uma vez que eu vi era $200 a hora, alguma coisa às vezes assim. Então, tipo, dizia, nossa, valeu, gente, eu acho que vou dar obrigada. só uma olhadinha no site de vocês. Porque eu não tinha condição de pagar. Eu não queria colocar $200 numa, mas às vezes para algumas pessoas, meu, vai clarear um rio de possibilidades, um mar de possibilidades para dizer, cara, como é que eu não fiz antes? Porque vai ser uma coisa personalizada, etc. Então, se tu não tá Certeza. nesse nível, pô, beleza, sabe? Vamos fazendo, vamos devagarinho. A pressa pode nos atrapalhar nesse sentido, né? Então, mas é Muito mais ou bom, menos isso. com Até pra gente não certeza. estourar até para não estourar o tempo aí, né? Pois é, tem mais de 10 minutinhos, então só para finalizar, a gente teve duas perguntas de quem ainda está no Brasil. Uma é como transferir investimentos do Brasil para Adelaide, e a outra Uhum, se pode já investir estando no Brasil. Você quer rapidamente falar se vale a pena, se é melhor tá. esperar e como mandar o dinheiro de lá para cá? Sim, então para mandar dinheiro existem algumas plataformas, muita gente conhece o TransferWise, TransferWise, o Western Union, então existem, os próprios bancos fazem isso, né? Então, sim, qual que é a melhor? Gente, na minha opinião, tem que pensar assim, é uma plataforma segura? Beleza. Quanto que, dentro das plataformas seguras, quanto que tu vai estar cobrando de taxa? Quanto que eles vão estar te cobrando de, às vezes é porcentagem, às vezes é uma taxa sim, fixa, ou quanto tempo tu precisa que esse dinheiro chegue aqui, certo? Muitas certo, plataformas também têm um limite de que eles colocam, por exemplo, tu pode transferir até R$ 50.000 no ano fiscal deles, da plataforma que eles vão definir, tu pode transferir até esse valor sem apresentar, geralmente, documentação. Passando desse valor, tu vai ter que, de repente, mostrar o teu imposto de renda, a tua declaração de imposto de renda. Aí, assim, tá declarando imposto de renda? Quando é que foi o último imposto de renda que tu declarou desde que tu veio para a Austrália? E aí começa numa outra conversa, nesse ponto. sim, Então, assim, dá para fazer? Tá, mas sempre façam isso com alguma plataforma, seja banco ou o que for, legalizado, para não ter problema, porque se for pego que tu tá fazendo alguma coisa nesse sentido, pode dar problema. Então, assim, pode sim. ter denúncia, tem muita gente que fala de golpe, né? Quantas vezes a gente já viu aí nos grupos, no Facebook, de gente, fui comprar dólar, fui fazer isso, fui fazer aquilo, tomou um calote, às vezes, bem grande. Então, é possível, Sim, então tem que cuidar só, óbvio, com o dólar do jeito que está hoje, que está bem alto, acima dos três, o altíssimo. dólar australiano tá alto, tem gente que pensa, eu vou mandar dinheiro para o Brasil.
Mas eu penso, tá, vai colocar dinheiro lá? Ok. Tem um investimento? Ou tem que pagar a conta? Não sei. Aí cada um sabe de si. Agora, vai trazer do Brasil para cá? Ok, é a mesma coisa. O que que eu vou... quais são as taxas? Quanto que vai virar o teu dinheiro? Porque, gente, ele pulveriza. Pensa assim, 3 para 1, né? Então, realmente, tu vai pensar assim, cara, vou transferir 30 mil reais, ele vai virar aqui talvez menos de 10 mil dólares. Então, às vezes, novamente de visto, às vezes uma aplicação de visto de uma residência, de um sponsor, às vezes até de estudante, vai te custar aí 10 mil Australian Dollars, tá? Quanto que isso representa? Tem que ser quase 40 mil reais. Então, exato. sabe, tem que pensar no que tu vai fazer. Por isso que daí, se tu tá planejando, quanto que tu consegue planejar ao longo do tempo, economiza para que tu precise esse dinheiro extra seja menor, porque tu vai perder na conversão, tu vai perder nas taxas, tu vai perder um monte de coisa. Exato. E um pouquinho da segunda pergunta, que é de investir aqui, estando fora. Lá. Depende, estando fora da Austrália, estando no Brasil, por exemplo, algumas plataformas, alguns bancos, eles vão te pedir, por exemplo, que tu tenha um endereço residencial aqui na Austrália. Ou vai pedir que tu tenha já... Eles podem pedir. Então, gente, assim, não tem como controlar, né? Às vezes o pessoal quer abrir conta bancária aqui, às vezes consegue abrir, mas não consegue movimentar, porque não chegou na Austrália, não está com visto válido. Então, assim, aí o que eu dou sempre o alerta. Cuide para não querer fazer mutreta, né? Porque isso aí, tipo, gente, pode dar problema. Então, assim, vai botar o endereço de um amigo que mora aqui na Austrália. Ou vai ter que ter, por exemplo, o Tax File Number para te abrir essa conta, ou para que os teus lucros sejam automaticamente descontados, linkados ao teu Tax File Number. Ele vai aparecer com o ATO. Então, tu não tem o endereço. Às vezes, pode ser que porque tu pode abrir, às vezes, a conta sem um Tax File Number, mas eles vão ficar querendo te relembrar. Senão eles vão segurar uma parte e tu só vai ter que ter, depois tu tem que declarar. Então, às vezes, assim, não tenta começar errado. Tenta começar certinho, sabe? Procura um contador. Acho que vale muito a pena procurar, consultar. Então, assim, às vezes tu pagar uma consulta com um contador que vai te explicar uma coisa e vai te dar um caminho correto, cara, isso pode te economizar muito dinheiro lá na frente. Tipo assim, muito. Certeza. Porque tu vai estar fazendo uma coisa errada. Então, assim, cara, não, com certeza. para. Torna isso, veja isso como um investimento para os teus investimentos. Então, faz a coisa certa, procura, sabe? Vai te dar muito resultado lá na frente. Então, mais ou menos nessa linha. Com certeza, que eu penso. Raul. Então, é isso aí. É melhor, às vezes, não querer apressar demais também, né? Botar, como diz minha mãe, a carroça na frente dos burros, né? Típico de mãe. E aí, é melhor, às vezes, esperar um pouco e fazer a coisa certa no momento certo. E foi o que você falou também. Às vezes, as conversões não compensam, né? Como mandar de lá para cá. Daqui para lá, obviamente, sempre compensa mais. Mas ainda assim, você tem que ficar ciente que tem toda uma declaração para fazer. Tem um imposto de renda de lá também. Não pode dar mole com essas coisas, né? Sim. Então, certeza. É melhor, às vezes, segurar a onda e... Bom, e vamos devagar, né, gente? Isso aí. Olha, começa um pouquinho, experimenta. Eu achei que a gente não ia conseguir responder tanta pergunta, assim. Eu tô aqui na aguinha, né? Respondeu aqui, tudo. Nossa, eu fiquei... Então eu falei, caraca, todas. Cara. Sei lá, depois... eu tô aqui olhando para ver se eu esqueci alguma, mas... Mas a gente respondeu praticamente tudo. E não tem mistério. A gente juntou as perguntas, e aí foi uma junto com a outra e foi rápido. E é isso aí que a gente conversou, não tem mistério. Gente, não tem receita de bolo, não tem mistério. É realmente fazer conta, analisar seu dinheiro, entender qual é o seu perfil de investidor, olhar as opções que tem no mercado. Se você tem muita dúvida, conversar, né, Raul, com alguém que possa te auxiliar nisso. E aí começar e experimentar. Começa com um pouquinho, pega aí $100, né? Aproveita o tax return agora que vocês vão ganhar, se Deus quiser, um dinheirinho. Pega aí um pouquinho desse dinheiro e começa a experimentar, até você se sentir confiante, né? E vendo o que dá. Então, exato, foi o que tu falou antes. Vai vendo como é que funciona, como é que flutua. Acompanha ela por um mês, começa a colocar pouquinho, sabe? Não adianta, não precisa. Claro, depende da plataforma, tem que botar algumas de compras de ações individuais, é $500 às vezes o mínimo. Então, porra, eu tenho $500 para colocar e deixar lá, tipo, aí o coraçãozinho velho começa aqui, né? Não tem. Então, vamos numa coisa mais simples. Vamos colocar com 10, cara, não tem problema. Não tem problema. Vai assim, acho que tem que... Começa devagar. Sabe?
vai vendo o quanto que tu aguenta, quanto que o coração e a cabeça aguentam. Então tá, aí vai indo, vai entendendo, vai vendo a flutuação, e aí devagarinho a gente vai indo. E é isso aí, gente. Mas que bom, fiquei feliz aí. Também, olha, muito obrigada. Pessoal, como a gente só tem 5 minutos, eu não vou abrir para mais perguntas. Se vocês ainda quiserem conversar mais sobre esse assunto, ou tiverem mais perguntas, manda para mim uma mensagem que eu organizo uma outra live aqui com o Raul. A gente pode sempre trazer temas diversos aqui para o Vida em Adelaide. Porque, né? É brasileiro ajudando brasileiro, né, Raul? A gente está todo mundo nessa batalha aqui e a gente tem tanta dúvida, né? Então, no que der pra gente ajudar, a gente ajuda. Eu digo. Então, ó, Raul, super obrigada. Cada centavinho. E isso também é importante, gente. Olha, ver onde é que vocês estão gastando dinheiro, porque às vezes tem muita oportunidade para vocês juntarem e que vocês não estão nem sabendo, porque vocês não pararam para pesquisar. Sabe aquele superannuation que quando você entrou na primeira empresa, elas abriram para você? Vai lá ver as taxas que eles cobram. Entendeu? Sabe aquele troquinho? Guarda o troquinho, pega um aplicativo. Tem um aplicativo, Raul, depois você pode... Olha lá no canal do Raul, tem um aplicativo que pega o troco, né, Raul? E vai investindo. Que esse é o Raiz, por exemplo. Então, é um exemplo. Usa um aplicativo como um Raiz para fazer esses pequenos investimentos, usar o troco para alguma coisa, sabe? E vai indo daí, sabe? São pequenas mudanças no dia a dia. Esse também esse esquema de dividir o seu dinheiro em percentuais, em dividir pelos baldinhos, sabe? Quanto que eu tenho para gastar no final de semana? E aí, tentar ficar dentro daqueles limites, isso também vai ter um saldo positivo no final, né? Com certeza. Mas tá, gente, obrigada, então, gente, Raul, valeu. super obrigada. Pessoal, obrigada, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar salvo aqui no IGTV. O Raul também vai colocar lá no YouTube dele, então você vai poder acessar lá. E ele vai colocar link direto para as perguntas. Se é que você vai conseguir organizar as perguntas, né? Que a gente falou de tanto assunto. Vou tentar que fica tipo separado por capítulos aí. Então vai ficar tudo mais organizado. Se quiser pular de pergunta e voltar depois, tá tudo certo. Isso, e é isso, gente. A gente se vê na próxima live. Raul, obrigada. Boa noite para você. Valeu, boa noite Beijo para todo mundo. Valeu. Tchau, gente. Tchau.